a gente tem como fazer a escolha certa, tem como fazer a escolha pela epigenética positiva, né? E esse é o tema que nós vamos estar falando hoje, dos nossos pequenos hábitos, que a É. gente não dá devida importância, devido valor, e que Uhum. está comentando isso com todos vocês. Quando houveram as mudanças todas, né? A gente trabalhou junto na distribuição da Bonavita mais de 10 anos, né? E aí houve a mudança no país, houve pandemia, um monte de mudanças nas famílias, né? Eu também fechei minhas empresas, comecei uma carreira solo, e é uma carreira solo ligado na saúde, uma saúde mais integrativa. Que lá atrás, lá em 2010, quando a gente deu o primeiro passo para distribuir os produtos Bonavita, a gente já estava começando, né, uma coisa que você já tinha há mais tempo, mas eu principalmente, começando a entender que a gente precisa de produtos saudáveis, né? Exato, exato. Olha, João, vamos lá. A classe de cosméticos que a gente tem no nosso dia a dia. Uhum. Nós temos ali em 3 situações classificados os cosméticos. O de higiene pessoal, o de embelezamento e o de tratamento. Higiene pessoal deixou de ser supérfluo para estar dentro dos itens de necessidade básica. Porém, esses de higiene pessoal, a gente escolhendo de forma errada, a gente já começa a pecar com políticas de saúde pública. Porque quando eu falo em política de saúde pública, política pública de saúde, melhor dizendo, eu não tenho que jogar isso para o governo, lá para a unidade de saúde ou para o pronto atendimento. Eu tenho que jogar isso para a realidade cotidiana minha. São as minhas escolhas que vão prevenir, vão diminuir a necessidade de eu procurar saúde pública, né? Então, se eu tenho qualidade de vida em atividade física, em uma alimentação adequada, equilibrada, em escolhas corretas saudáveis, né? Como, por exemplo, os meus vícios, não ter vícios de tabagismo, de etilismo, tudo isso eu contribuo positivamente. Aí, quando se fala de cosmético, jamais se imagina que isso também me contamina. Mas como assim, né? Então, aí entra a toxicidade cosmética. Porque, para contar, quantos cosméticos você usa no dia? Né? Você que está me ouvindo ali do outro lado, ou você mesmo, João, homem. João, homem. Você está vendo aqui? Olha lá. Homem também usa, também usa. Eu vou falar disso depois, né? E não só, eu não estou falando de cosméticos de tratamento, eu nem cheguei lá ainda. Estou falando do higiene pessoal, que é a Isso. nossa rotina. A gente levanta, sai da cama, vai para o banheiro. Ali no banheiro já é minha higiene pessoal. Ali no banheiro eu tenho o meu sabonete. O meu sabonete ele vem com uma composição, que eu vou encontrar aqui, ó, o lado da composição, né? A câmera tá virada aqui. Eu tenho o shampoo, tá ok? Eu tenho o condicionador, eu tenho o desodorante, que daí também traz aqui composição e ingredientes, um higiene pessoal com uma espuma íntima, a pasta de dente, o enxágue bucal. Esse aqui, por exemplo, é um produto para depois que você secou o cabelo, que você já escovou, você vai passar ele para manter ele avolumado. Também traz aqui a composição, ingredientes. Olha, não cheguei ainda em embelezamento. Estou ainda em higiene pessoal. Eu já passei ali por mais de dedos de uma mão. Então, em média, a mulher usa em higiene pessoal 8 itens. Tá? Mulher e homem, porque é a mesma coisa. O homem também vai usar shampoo, vai usar aquela pasta de cabelo, vai usar desodorante. Aí vamos entrar para o embelezamento. Eu preciso manter um pouco mais a minha aparência durante o dia para trabalhar. Então, daí entra a parte de maquiagem. Entra o batom, entra a sombra, talvez a máscara de cílio, um delineador ou um lápis, um tonalizante com filtro ou sem filtro. Ali você já tem mais os 4, 5. Onde você soma isso na aplicação de cosmético diário. Mas antes do embelezamento, eu vou passar meu creme de tratamento. Aí vem os cremes de tratamento que são, por exemplo, uma água termal, né, uma loção de cuidados da pele, ou alguma coisa para aumentar a hidratação dessa pele, além do filtro solar, ou um tratamento de flacidez, né, que esse aqui, por exemplo, é um produto para tratamento de flacidez. E ali a gente vai somando, vai tendo somatória na composição ingrediente. Aí é que está a falha de escolha errada, porque se eu não entendo, quando eu compro cosmético, o que eu vou comprar? Primeiro, pela beleza do pote. Nossa, que potinho bonitinho. Segundo, pelo cheiro. Terceiro, pela propaganda. Ah, fulana usou e disse que fez bem, então eu vou também usar.
ou por uma indicação de uma amiga, ou para ajudar a amiga que vende produto skincare. Enfim, eu não tenho eu como leiga, não tenho um padrão de escolha correta entre cosméticos seguros com epigenética positiva ou cosméticos inseguros com epigenética negativa. Então, esse é o tema de hoje. Como que eu faço essas escolhas corretas, né? Então, entra a toxicidade cosmética, higiene pessoal, embelezamento e tratamento, e que dá, em média, por baixo, 20 cosméticos dia. Por quê? Porque eu uso cosmético para me montar e sair para trabalhar. Mas eu chego em casa, eu vou usar cosméticos para me desmontar e descansar à noite no meu quarto, na minha cama. Então, é repetitivo, tá? Ah, Diga. aí você toca num assunto, né, de contaminação, né, onde o nosso maior órgão do corpo é a pele. Então, a gente fala de saúde integral, onde todo dia, você está dizendo que todo dia a gente acorda e vai deitar jogando toxinas no corpo, se a gente não souber fazer boas escolhas. Exatamente. Isso que eu não estou entrando em detalhes na alimentação e nem em produtos industrializados na questão alimentar, né? Eu só estou Uhum. em detalhes em produtos que eu tenho uma absorção lenta pela pele ou uma absorção mais rápida pela mucosa. Que daí a pasta de dente, o batom, a higiene íntima, isso já é uma absorção maior, porque eu estou atuando em mucosas, né? Então, eu estou comentando aqui só de cosmético. Mas aí eu entendo que eu preciso usar um produto com vitamina C, um anti-age, ok? Uhum. Esse produto com vitamina C, ele vai precisar estar numa base. Aí é o primeiro passo. O contexto de uma formulação cosmética, deixa eu pegar aqui, ó. Ingredientes, aqui nessa parte ingredientes ou composição, ele está numa composição em decrescente. Do que mais tem na formulação para o que menos tem na formulação, tá? Então, esse, por exemplo, é água, ok? Se eu fosse pegar um desodorante, eu tenho aqui como primeiro item na composição também água. Aí, se eu for pegar um creme, esse aqui que é um creme, o primeiro item na composição, água, o que mais tem. Então, eu tenho na formulação cosmética a base principal. A base principal eu trouxe aqui para mostrar para vocês uma experiência, que é a questão água. A água é adicionada, claro que não é uma água potável, tá, gente? É uma água deionizada, sem Eletrólitos. aí e eletrólitos, tá? Uhum. E aí essa água, ela é adicionada a todos os ingredientes que têm similaridade com água, que a gente chama de ingredientes hidrofílicos, tá? Então, conservantes, algumas vitaminas, extrato de castanha da Índia, extrato de arnica, extrato de babosa, atração hídrica. E aí, eu tenho a parte da composição, principalmente quando é creme, quando é loção, quando é emulsão, composição óleo. Eu trouxe aqui um óleo vegetal, mas geralmente o que se usa nos cosméticos, na formulação, óleo mineral. Óleo mineral é petróleo. Então, eu até tenho vídeos que eu já passei para você apresentar nas suas mídias, que a gente passa petróleo várias vezes ao dia na nossa pele, tá? O óleo mineral, o parafino líquido, parafin, mineral oil, são todos nicknames de óleo mineral, que são provenientes do petróleo. Só que quando eles chegam na cosmetologia, eles já passaram por várias fases de purificação. Ele chega numa purificação USP, que é possível e permitido, usado em cosmético e usado em alimentos. Inclusive, tem cápsula de óleo e tem óleo mineral puro para vender na farmácia, onde a pessoa pode tomar, principalmente quando tem dificuldade no trânsito intestinal. Uhum. Porém, ali eu não tenho nada. Ele é inerte. Ele não cheira, não tem cor, não fede. Ele é inerte e ele não oferece nada de possibilidades, de positividades para a tua pele. E aí, quando eu falo em pele, eu estou falando em manto de proteção, manto hidrolipídico. Eu estou falando em barreira cutânea de resistência, através das ceramidas, das ligações entre as células. Eu estou falando de junção da membrana plasmática chamada fosfolipídio, que é a estrutura da membrana plasmática celular. Ou seja, tenho na presença óleos vegetais, que são conhecidos como ômegas, ou ácidos graxos essenciais. E aí o óleo mineral não traz nada disso. Então o óleo mineral ele é um vilão. O óleo mineral ele é um estranho. Ele só vai causar malefícios para a pele.
Inclusive, tem estudos que comprovam de que o uso constante de substâncias provenientes de petrolatos acelera o processo de envelhecimento celular. Aumenta ataque de radical livre nas células, né? Só tem radical livre. E aí, então, nessas duas fases, eu coloco ali vitaminas, por exemplo, a vitamina E, ela é oleosa, ela tem que fazer oleosa. Então, eu tenho as duas fases, e aí, lá no chão de fábrica, junta-se as duas fases, o óleo e a água, aonde eu terei ali uma substância para misturar com os ativos hidrofílicos e lipofílicos. Mas eles não se misturam, são duas micelas que são altamente separadas e não se misturam. Aí entra uma matéria-prima muito requisitada, muito usada nas formulações cosméticas, que é a quinta substância mais irritante no padrão brasileiro de alergologia, que é o propileno glicol. Que eu vou representar o propileno glicol aqui num detergente. Tá? Nossa. Ó, quando eu uso o detergente, eu promovo uma solubilização da fórmula. Ok? Ele vai agir na parte da gordura, na parte do lipídio, né? Isso, mistura as duas fases, a água e a oleosa. Esse solubilizante usado em cosmético em grande escala, em larga escala, é o propileno glicol, que ele também traz uma função humectante e uma função carreadora. Porém, ele é uma substância altamente alergênica. Se eu estou agredindo a minha pele com substâncias alergênicas, como óleo mineral, como solubilizante propileno glicol, eu estou deixando a minha pele mais vulnerável, eu estou deixando a minha pele mais permeável a substâncias não desejadas no meu organismo. E, ao mesmo tempo, elas são consideradas xenobióticas. Xeno é um prefixo grego que significa estranho. E o bio significa pele, significa vida. Sendo substâncias estranhas à sua pele, vai te causar malefícios. E aí, junto com essas três coisas que eu já falei, que são duas fases e uma para misturar e transformar numa fase só, eu terei que ter outras substâncias, como, por exemplo, se eu tenho água, automaticamente eu preciso ter conservante. Ou seja, não existe nenhuma embalagem, nenhum cosmético embalado que não tenha a presença de um conservante. Pode ser que ele tenha um apelo sem conservante, porque o conservante que está sendo usado, ele também é considerado uma substância ativa. Como, por exemplo, a vitamina E é um antioxidante do cosmético e que também é um antioxidante da pele. Então, ela pode ser usada como um antioxidante do cosmético, sendo ela chamada de ativo, tá? Os conservantes é a mesma coisa. Então, tem vários sais que são usados na própria alimentação e que, quando adicionado a cosmético, dá para trazer o apelo de sem conservante. Mas a grande escala que a gente encontra no nosso dia a dia de higiene pessoal, shampoo, condicionador, pasta de dente, etc., são conservantes que promovem estrogenicidade. Estrogênio é um hormônio feminino, que inclusive é responsável principalmente por doenças crônicas, como o que nós estamos agora no mês de outubro, e que se eu me expor a uma intensidade grande de estímulo a esse hormônio, eu vou ter alterações negativas no meu corpo. Vamos pegar a parte estética. Uma das causas de se ter mancha, hormônio. De se ter celulite, hormônio. De se ter acne, hormônio. Hormônio, ou seja, o hormônio feminino é uma das multifatoriedades de apresentar alterações inestéticas. Até o próprio sobrepeso e obesidade, que daí já entra em saúde, não somente em estético, se bem que os dois andam de mão dadas, né? O sobrepeso e a obesidade pode ser provocada por estrógenos ativos, que a gente chama de disruptores endócrinos, que existem várias formas de você ter esse estímulo, tá? Por exemplo, aquecimento de alimento dentro de embalagem plástica. A embalagem plástica libera bisfenol, bisfenol é disruptor endócrino. Parabenos, conservantes utilizados em larga escala na alimentação e principalmente nos cosméticos, é um disruptor endócrino, provoca aumento de estrogenicidade. Ele mimetiza o estrogênio feminino, que é produzido endogenamente, ele vai lá e imita, e ele engana a célula e estimula as células da nossa pele a produzir mais por esse estímulo de hormônio feminino. Aí o que acontece?
Quando eu tenho excesso de disruptores endócrinos sendo jogado para dentro do meu corpo, eu terei não só o maior órgão do corpo humano alterado, tá? Uma das formas de permeação é a pele, maior órgão do corpo humano. A velocidade é menor do que uma via oral, mas eu tenho influência, sim, de aumento de permeação dessas substâncias. E aí, com isso, eu acabo tendo alterações de saúde, porque é acumulado, e também alterações inestéticas. Aí você vai me perguntar assim, mas se faz tanto malefício assim, se é tão negativa essa epigenética, por que a vigilância sanitária ainda libera uso dessas substâncias consideradas disruptores endócrinos? E não é só no cosmético, é na alimentação também. Então, o alimento embalado em alumínio, o pacote que você vai abrir, aquele biscoito natural, está dentro de um pacote com alumínio por dentro. Aí você tem as próprias formas de aquecimento, você leva um alimento para aquecer, você vai aquecer no micro-ondas, que já elimina um monte de substâncias próprias necessárias para o corpo e já libera bisfenol, porque está dentro de pote plástico. Então, toda essa exposição industrial faz mal. Mas por que a vigilância ainda libera? Porque existe um padrão de percentual seguro. Ah, você só pode usar os parabenos a zero, concentração 0,00 alguma coisa. Ok, tudo bem. Foi comprovado que é seguro. Porém, lembra quantos cosméticos a gente contou que usa no dia? A cada cosmético que eu aplico na pele e que tem uma substância que seja considerada xenobiótica, eu tenho somatória, tá? E conforme o meu tempo de vida, meu momento delicado de vida, eu tenho maior ou menor absorção dessas substâncias. Como, por exemplo, eu já escrevi muito sobre estética durante a gestação. E nos meus livros que eu falo sobre isso, estética na gestação, é muito comentado no capítulo de cosmetologia, os cosméticos permitidos, os restritos e os proibidos. Porque na fase gestacional é onde a nossa pele está mais ainda receptiva a tudo que você coloca nela, porque está com influência hormonal, com mais sensibilidade, com mais aumento de irrigação sanguínea. Então, a exposição que você tem durante a gestação, a absorção é maior ainda e afeta não só o corpo da mulher, mas também influencia diretamente na biomodulação metabólica do bebê. Então, e nós somos culpados, porque nos primeiros 30 dias do bebê, a gente já expôs essa criança em média 53 substâncias nocivas, através do quê? Da escolha do enxoval de higiene. Né? Então, é um shampoozinho, é um olhinho, é um sabonetinho, a estrutura de proteção da pele do bebê nem está formada direito, a gente está jogando um monte de coisa ali e tudo isso cheio de substâncias xenobióticas. Agora, quando se fala em substâncias xenobióticas, não tem que pensar em uma ou duas matérias-primas da base. São várias, né? Aqui eu mostrei duas. Aqui eu mostrei o óleo mineral e eu mostrei o solubilizante. Mas tem o conservante, tem a fragrância, dependendo do corante também faz mal. Então, é muito importante ter esse conhecimento, pelo menos ter uma noção para poder direcionar e ter uma escolha mais correta. Então, as bases verdes, elas terão fragrâncias, corantes, talvez vamos encontrar nas bases verdes não os corantes, mas sim os pigmentos. E aí nós temos os conservantes que não são maléficos, o solubilizante que não é maléfico, que tem origem vegetal e não origem química. Então você consegue diminuir bastante essa exposição com os cosméticos. E aí quando eu falo em embelezamento, o principal vilão do embelezamento, os dois principais, são batom e esmalte. O batom vem com chumbo, esmalte vem com chumbo e com... Aí agora me fugiu o termo da matéria-prima que está presente nos esmaltes e que são altamente alergênicos e causam disruptores endócrinos também, tá? Além de ter possibilidade de níquel e outras substâncias que são maléficas também para o nosso corpo. Falando, depois que você deu essa aula, né? E muito rápido, né, Bel? Porque você, imagina, o conhecimento que você tem ao longo de anos, você em poucos minutos tem que falar isso para as pessoas.
E romper, o pior de tudo, é romper padrões, né, de entender o seguinte, o bonito é ser feio, porque hoje em dia, né, já existem soluções, a gente vai falar um pouquinho sobre essas soluções, mas se você entra num lugar para procurar alguma coisa para a tua higiene ou para a tua beleza, você só no respirar aquilo, você já está se contaminando. É, Como é que a gente consegue se blindar disso? é quase isso, né, João? É quase isso. A primeira coisa, quando me foi lançado o desafio em 2002, não quero mais ter na formulação da base nem óleo mineral nem parabeno. Ah, ok, como é que eu faço isso agora, né? Foi um desafio muito grande, porque os fornecedores de matérias-primas, eles não tinham também opções de troca, né? Ah, eu consigo substituir esse por esse. Os óleos vegetais que eram usados nos cosméticos, o tempo de vida útil dele era menor, porque óleo vegetal oxida, óleo mineral não oxida. Então, eu lembro que o primeiro lote de cremes cosméticos de massagem, que foi lançado pela linha Bonavita, teve que ser toda recolhida e descartada, porque os óleos vegetais adicionados, eles estavam sem o antioxidante. Então, imagina, você está numa sala pequena, uma maca, e um movimento de fricção por bastante tempo entre a sua pele e a pele do cliente, ter um produto com óleo vegetal. O aquecimento do óleo vegetal oxidava o óleo vegetal e aquilo catingava como se fosse uma cozinha com um óleo de fritura já há mais de um mês. Então, teve que voltar todo o projeto, descartar todo o produto e buscar fornecedores que substituísse o óleo mineral pelo vegetal e que tivesse um poder de ação antioxidante muito grande. E aí se descobriu que vitamina E, além de ser ativo cosmético, também é possível adicionar aos óleos vegetais como um antioxidante natural, sem precisar usar um antioxidante químico. Então, foram descobertas, João, assim, mútuas entre fornecedores de ativo com uma empresa que queria uma coisa totalmente fora do contexto comum. Aí diz o dito popular que os loucos abrem o caminho e os inteligentes é que seguem, né? Então, Uhum. a empresa Bonavita foi a empresa louca, abriu o caminho. A partir do momento que se detectou que não era só o óleo mineral e o parabeno que fazia mal, mas também outras substâncias causavam malefícios, como, por exemplo, o propileno glicol, como, por exemplo, o polietileno, que é aquela areinha que a gente encontra nos cosméticos para fazer esfoliação mecânica ou na pasta de dente. Polietileno é plástico, é partículas de plástico e que a gente engole, que a gente joga ralo abaixo, que contamina o meio ambiente. Então, foi necessário fazer uma busca muito grande e uma transformação de toda a cadeia que envolve produção de cosméticos, né? E aí, o que aconteceu? Produto natural, produto vegano, produto orgânico, são coisas diferentes. O veganismo, ele permite todas as substâncias xenobióticas nas bases. Veganismo não condena óleo mineral, veganismo não condena parabenos, não condena propileno glicol. Ele só condena aquelas matérias-primas ou substâncias que são oriundas de animal, como, por exemplo, lanolina. Lanolina vem da lã do carneiro. Eu não preciso matar o carneiro para tirar a lã. Não, mas não pode porque é do animal, vai judiar. Aí pega própolis. Própolis é da cera de abelha que foi coletada porque a colmeia não vai mais ser usada. Tem que abrir espaço para uma nova colmeia. Não, porque daí judiou da abelha. Então, o veganismo, ele olha origem animal e não testado em animal. E o resto ele permite. Então, o marketing, eu só uso produto vegano, é um marketing meio que ilusório, porque o vegano permite o uso de substâncias xenobióticas, ok? Já as bases verdes pode usar ativos provenientes de animal, como própolis, como lanolina, como ácido proveniente do leite, etc. e tal, mas não pode ter nada de substâncias xenobióticas nas bases, tá? Então, são ideias diferentes. Porém, o marketing pegou muito isso, né? Então, todo mundo fala em produto vegano, acha que está usando um produto natural livre de substâncias xenobióticas. Aí fica essa ilusão. É bem complexo isso. E as mídias não fazem questão de diferenciar isso, porque a indústria farmacêutica, a indústria cosmética, ela gira muito dinheiro por trás disso. Então, eu preciso usar o que é mais barato e incentivar o uso
para que haja um consumo e o custo da produção desse produto não seja tão elevado e eu tenha competitividade no mercado. Isso pega a ignorância dos leigos, de nós leigos, né? E nós vamos acreditando na propaganda e no marketing. É aí que eles se aproveitam, então, né, da ignorância que você está falando, que a minha ignorância, né, traz para o produto vegano uma coisa que é super natural, que não faz mal, quando, na verdade, a gente, quando procurar um produto vegano, a gente pode entender que a indústria se aproveita desse termo também para enfiar a goela abaixo produtos que fazem mal. Exatamente, exatamente. Então, a parte veganismo, a base cosmética dela é totalmente possível de você encontrar todos os tipos de xenobióticos. As classes dos parabenos, o triclosan, que é um conservante altamente irritante também. Aí entra várias outras situações de que não judiou do animal, né? Então é natural. Não é assim, não. Natural é uma coisa, origem vegana é outra totalmente diferente no contexto de construção de ideias em termos de... E quando é orgânico, aí é pior ainda, porque daí você tem que ter muitas e muitas certificações, selos de certificações, tanto mundiais como nacionais. É muito difícil desenvolver ainda no Brasil produtos com certificação orgânica. E vegano não, vegano aceita tudo, só não quer ativos ou matéria-prima que seja de origem animal. Fica muito mais fácil e é muito mais entendível para o público. E o custo não é tão diferente, porque eu tenho muitos ativos que não são provenientes de animais, né? Mas a gente pode chamar um produto de orgânico sem ter as certificações? Se ele realmente for orgânico, não pode. A palavra orgânica foi tomada por alguém que tomou esse nome, registrou, agora só pode usar se tiver a minha certificação. Isso. No mundo, a gente tem certificação EcoCert, tá? Principalmente ativos europeus. No Brasil, a gente tem a certificação IBD e a certificação orgânica mesmo, mas ela é mais utilizada e permitida na alimentação do que propriamente no cosmético, porque ativos de certificação orgânica para larga escala de produção não se encontra nos dias de hoje. Não existe fornecimento em larga escala. Então, custa-se muito mais caro um produto orgânico. E sim, tem que pagar uma taxa anual para você conseguir aquele selo, porque vai ter que ter uma comissão que vai avaliar se aquela produção, daquela certificação realmente é condizente. E, por exemplo, aqui no sul do Brasil, onde se encontra a Bonavita, são 2 ou 3 fábricas que têm certificação IBD, que eles passam para dar essa certificação para a indústria produzir, porque lá eles passam por um pente fino para saber se todos os ativos e matérias-primas que foram usadas na produção daquela marca que você produz têm certificações orgânicas mundiais ou nacionais. Então, é muito mais complexo. Por isso que o marketing pegou muito mais no lado vegano do que orgânico. Assim, a gente retomou esse nosso contato, né, Bel, pelo projeto que eu estou construindo, né, de saúde integrativa, né, e eu agradeço imensamente. A gente já se conhece há muito tempo e vocês terem me abraçado também um pouco nesse projeto, né, porque é um projeto também de formiga, e vocês lá atrás foram formigas, né, fazendo o desenvolvimento da Bonavita. E dentro desse projeto, eu hoje estou construindo um portal, onde a gente, nesse portal, já tem algumas empresas, né, mas que realmente prezam por uma saúde plena e integral. A Bonavita já está nesse portal. Convido a vocês também, vai estar na descrição do vídeo, tá? O nosso portal, acessem o nosso portal. É um projeto que está começando, mas em breve seremos o maior portal de produtos para a saúde. Como é que eu posso, Bel, falar com as pessoas? Por exemplo, eu tenho aqui os meus produtos da Bonavita. Como é que eu posso falar para a Renata, por exemplo, que está aqui, vai me perguntar depois? A gente está falando de orgânico, de vegano, de bases verdes. Como é que eu posso hoje trabalhar com a marca Bonavita? Porque eu sei que é uma marca de qualidade, uma marca que vocês desde sempre buscaram ser
os pioneiros nesses projetos, né? Como é que a gente pode trabalhar, já que esse marketing vegano é tão negativo, né? Negativo não, mas a gente acaba se prejudicando com ele. A Bonavita, como é que a gente pode trabalhar isso para alguém que queira saber sobre Bonavita? Olha, é complicado quando você não está disposto a investir milhões em marketing, né? Porque a mídia e o marketing é o que comanda tudo. Prova disso são as grandes marcas, tanto alimentícias como veiculares, que já têm anos e anos de mercado e continuam fazendo marketing pesado, né? Por exemplo, algumas bebidas de refrigerante que a gente vê muito bem, que o marketing pesado, principalmente no final do ano, para se manter fidedigno aos seus consumidores. Mas o que nós trabalhamos muito durante todo esse período aí foi junto aos profissionais da área da estética, porque são os que mais são condizentes a sugerir ou, como é que a gente fala, prescrever os Uhum. de manutenção em casa, que é a continuidade do tratamento, né? Então, a gente ensinou muito, muito tempo essa questão das bases serem bases livres de xenobióticos. Então, bater na tecla de xenobióticos é algo bem interessante para se trabalhar. Porque daí você está chamando atenção por um termo que as pessoas ainda não estão acostumadas a ouvir. Ah, mas eu achei que fosse só vegano, o que é xenobiótico, né? No segundo momento, é continuar essa educação diária com a lista de ingredientes xenobióticos. Então, eu tenho uma lista, um papelzinho, que é um A5, mais ou menos, onde eu descrevo quais são os nomes desses xenobióticos. Porque quando você olha aqui atrás, você não vai encontrar a palavra parabenos, você vai encontrar o INC name dele. Lista INC name, é lista de ingredientes internacionais, né? É um nome que se dá a vitamina C aqui, eu encontro em qualquer cosmético mundial, que é o INC name. E ali você ter esses nomes INC names e saber, começar a ler direto para saber se quando você vai buscar o seu ali na loja, a hora que você lê no ingrediente, que no caso esse aqui está a partir daqui, ó, ingrediente, você vai encontrar o nome INC name para saber se tem essas substâncias. Então, por exemplo, os parabenos. Tudo que tiver paraben no final são parabenos. Metilparabeno, propilparabeno, butilparabeno. Então, a classe de parabenos sempre vai ter o bem no final, né? E a mesma coisa com relação a liberadores de formol, com relação a o óleo mineral e outras substâncias que são conservantes também, né? Como é que eu posso te dizer? Um trabalho de formiguinha, né? E conscientizar isso para o contexto familiar e amigos. Então, ó, procura comprar cosmético que não tenham parabenos. Pelo menos os parabenos, tem grandes empresas mundiais que já estão falando, livre de parabeno. Essa, por exemplo, é uma marca que está usando bastante a propaganda, livre de parabeno, tá? Então, você olha ali nas composições delas, nas propagandas que ela faz, tem uma outra marca além dessa... agora não me lembro o nome, qual que é de higiene pessoal também na parte de sabonete. Mas vamos começar pelo menos com uma substância, parabenos. E aí existem as outras substâncias que aos poucos a gente vai ter que ir introduzindo, né? Propileno glicol não pode, triclosan não pode, bisfenol, tudo que tiver correlacionado a bisfenol não pode. Começar a prestar atenção na questão de não usar mais plástico para aquecer alimento, porque daí aquilo começa a colocar na cabeça das pessoas. Não posso usar plástico para aquecer alimento, porque vai me liberar xenobiótico. Me liberou xenobiótico, contamina o meu alimento. Então, já não posso... Aí eu começo a correlacionar. Eu tenho que prestar atenção disso também no meu cosmético diário. Assim, eu começo a fazer escolhas de cosméticos pela composição e não mais pela marca. Pegar, por exemplo, uma marca muito conhecida, e o próprio nome já induz a ela ser uma coisa mais natural, que é a Granato. A Granato tem vários produtos que têm propileno glicol e conservantes liberadores de formol na formulação. Não tem parabenos, não tem óleo mineral, mas tem outras substâncias que causam malefícios. Então, não é mais ir pela marca para comprar, ou pela propaganda para comprar. Eu cheguei lá, tá lá a marca, pega aquela embalagem, vira, deixa eu ler. Não vou levar porque esse aqui tem eu encontrei 2 xenobióticos aqui. Dessa vez eu não vou levar, vou optar por outro. Bel, eu estou tentando pensar como consumidor, né? A gente está sendo tratorado, né, por uma quantidade de informações
que a gente vai falar assim, vou pegar meu banheiro ali e vou jogar tudo no lixo, tá? E aí eu vou jogar tudo no... Eu não, porque, ó, depois eu vou falar aqui, eu estou usando esse sabonete líquido aqui até para tomar banho, tá, Bel? Não sei se pode, mas para me libertar desses sabonetes e tal. Mas quando a gente vai numa farmácia, que é o mais comum, a gente vai procurar um produto. Se eu selecionar já pelo preço, por mais alto, isso já é um filtro. Já seria um filtro. Então, esquece, porque é mais caro. Então, não é por aí. Então, pessoal, ó, eu quis ajudar, mas ó, não, tem que decorar mesmo os problemas que tem. Tem muitas grandes marcas que usam o marketing de preço. Se é caro, é bom. Né? Então, como eu falei da Granato, por exemplo. A Granato, ela não é uma marca barata. Uhum. Tá? E existe muito marketing de preço. Eu coloco preço porque eu vou investir na propaganda e aí as pessoas vão ter a ideia de que se é caro é bom. Então, não é pelo preço em si. Essa foi a nossa grande luta desde que a gente começou a brigar com essa questão de ensinar a pessoa a ler rótulo. Não importa a marca, não importa o preço. Viu que o produto se encaixa para o teu tipo de pele, vira e leia a composição. Eu estou procurando um sabonete para peles oleosas e acneicas. Aí tem lá Eucerin, tem lá, como é que é o nome daquela marca? A Sepsia. Vamos lá, vamos na Sepsia, que é só para peles secas, peles oleosas. Não vai, você está indo pela propaganda. Pega o produto que você tem interesse, leia atrás. No começo, você vai precisar ter essa listinha junto na mão, porque chega uma hora que o teu raciocínio, o teu cérebro já acumulou o nome daquilo, e aí você consegue ver. Não enxergando o nome de um xenobiótico já é sinal de que o produto é bom, tá? Eu desenvolvi e-books sobre xenobióticos, onde eu falo propileno glicol, todas as nocividades que ele traz e quais são os ativos ou matérias-primas que já existem para ser o substituto, tá? Então, como, por exemplo, o propileno glicol pode ser substituído pelo glicerol ou pelo propanodiol. Propanodiol é um nome em Kname. Zemeia é o nome comercial. O propanodiol, que é o Zemeia, ele é proveniente de açúcares do milho e ele consegue ter várias proporções de atuação. Ele é um potencializador bactericida, então ele pode ser usado para potencializar conservante. Ele é um humectante, ele é um solubilizante, ele também traz um poder de hidratação. Então, quando ele entra numa formulação, ele pode até ser considerado um ativo, ao invés de ser considerado um conservante ou ser considerado um solubilizante. Então, aí você começa a perceber que você tem um cosmético mais natural, tá? A gente chama isso de amplo espectro. Uma matéria-prima que tenha um amplo espectro para fazer várias funções. E eu tô diminuindo o custo da formulação. Daí eu consigo diminuir a quantidade de conservante, eu consigo potencializar mais um ativo hidratante, e aí acaba ficando um custo acessível. Não precisa comprar produto caro para ter um produto seguro, não. Tá? Hoje, nos dias de hoje, está bem mais fácil de eu conseguir essa acessibilidade a cosméticos seguros sem precisar ter um grande investimento. Coisa ali que o vegano se aproveita, né? E o orgânico se aproveita. Se bem que o orgânico ainda é difícil por causa das certificações. Mas bases mais verdes, bases naturais, elas estão muito mais acessíveis hoje. Já, mais uma vez, eu peço, gente, que vocês vão aqui na informação, na bio, acessem o maior portal que está sendo criado e lá vocês vão ter acesso a conhecer todos os produtos que a Bel traz, que a Bel ajudou a construir, que a Bel tem um carinho enorme de trazer para trazer mais saúde para vocês. Então, acessem lá para poder fazer esse processo crescer. No projeto que hoje a Bonavita também está me ajudando a desenvolver, a gente tem 4 pilares, né? Pilar da alimentação, a gente falou sobre isso. O pilar da saúde cardiorrespiratória e vascular, que é a da atividade física. O pilar da nossa equilíbrio mental, o que é muito necessário também, a gente desconectar, a gente se conectar com o nosso ser divino, enfim. E o pilar da epigenética, que é isso que a gente está levando para as pessoas, o cuidado com esse grande órgão. E eu faço um link dos 4 pilares em relação a um órgão principal que nós temos e que é a base da nossa sustentação. Se a gente não tiver um intestino saudável,
não adianta, a gente não vai levantar, não vai conseguir trabalhar, não vai conseguir comprar cosméticos bons, não vai conseguir nada. Então, a gente tem um trato de cuidado com o nosso intestino para que a nossa vida e a nossa existência aconteça. Essa relação, esse eixo intestino-pele, porque o intestino, se as pessoas não sabem, ele tem eixos: intestino-cérebro, intestino-pulmão, intestino-coração, intestino-pele. Uhum. A gente, quando se contamina com cosméticos ou dermocosméticos, com todos esses produtos que fazem mal, isso atinge o nosso intestino. Eu estou te questionando, Bel, saber o que você acha desse processo. Bom, a forma mais rápida de você atingir o teu sistema digestório é via oral. Uhum. E quando você precisa de absorção de nutrientes para todos os outros tecidos que são de fundamental vital, né? Que é circulatório, articular, ósseo, muscular, você Claro. tem que ter a tua ingestão oral. O corpo humano, o último órgão a ser atingido pela nutrição oral é a pele, que é o maior órgão do corpo humano, que é a mais externa, é o último órgão, e que é o menos essencial na nutrição vital. Então, se eu quero uma recuperação rápida do maior órgão do corpo humano, eu tenho que nutrir de fora para dentro e não de dentro para fora. Tá certo que eu coloco de dentro para fora também atinge a minha pele. Mas eu tenho que pensar que se eu quero atingir ela diretamente, tem que ser de fora para dentro. Ali já é o essencial de bases verdes e não cheia de xenobióticos. Porque se você precisa nutrir a tua pele com alimentos considerados ortomolecular, colocando dermocosmético nela, se tiver óleo mineral, não é ortomolecular. Porque o óleo mineral não se assemelha ao nosso manto hidrolipídico, à nossa barreira cutânea e muito menos à membrana plasmática celular. Então, a partir do momento que eu tenho propaganda, o cosmético linha X é ortomolecular, você vai lá atrás e está escrito parafino líquido mineral oil, esquece, já não é mais ortomolecular. Tá? Eu tenho até uma live minha no canal da Bonavita que fala só sobre isso. Os verdadeiros cosméticos ortomolecular. E é claro, se eu estou colocando produto cosmético, dermocosmético na minha pele com xenobióticos, vai ter uma relação junto ao intestino, mas de forma indireta. Porque os xenobióticos provocam alterações hormonais e isso afeta indiretamente no meu intestino. Mas não é ligação direta. Agora vamos pegar o contrário. Você não está com o teu sistema digestório equilibrado, esse é o primeiro gatilho epigenético negativo para desenvolver problemas de pele. Uhum. Então, todas as alterações de pele que você possa imaginar, tá? Psoríase, dermatite, alergia de contato imediato, alergia de contato tardio, tudo isso se dá não pelo cosmético que você aplicou aqui, mas se dá pela falha que você tem no teu intestino. Desbiose intestinal, processo inflamatório. Processo inflamatório estoura em todos os sistemas, principalmente o sistema epitelial. Então, às vezes, a pessoa procura médico, dermatologista, especialista, e não tem resultado, não tem resultado. Já passei de tudo na minha pele e esqueceu de fazer uma avaliação do sistema digestório, principalmente intestino. Se o teu intestino não está equilibrado, nada vai melhorar a tua alteração patológica epitelial. Você precisa cuidar primeiro do processo inflamatório generalizado que iniciou-se em desbiose intestinal. Isso é interessante, Bel, que você está falando. Eu não sou, assim, eu estou imerso na área da saúde, né? Mas eu não tenho formação de área de saúde. Fora minha pós, que é em gestão hospitalar, mas é na área de gestão. Então, eu não estou imerso nessa área. E, assim, a sementinha explodiu em mim há 2 anos esse trabalho de querer fazer um trabalho melhor para a minha saúde, para a minha família, e levar esse projeto para mais pessoas. Mas lá atrás, eu falo e eu agradeço sempre, porque hoje vocês estão no meu coração, tá? Você e o Luiz são 2 pessoas que eu tenho uma gratidão enorme. Lá atrás, essa sementinha de disposição, de luta, de levar o que é melhor para as pessoas, de proteger a natureza, de trazer produtos saudáveis, já foi sendo semeada em mim. Talvez hoje essa resposta seja um pouquinho do que vocês trouxeram para mim lá atrás. E o que eu falo para as pessoas? Eu falo para as pessoas exatamente isso. O que você pretende? Você pretende ter uma pele mais jovem?
você pretende ter uma pele menos enrugada, não basta beber água. Basta você beber água, basta você se alimentar melhor, basta você entender sobre intestino, basta você entender sobre inflamação crônica, sobre desbiose, mudar esse processo e basta você entender sobre os produtos que você aplica na tua pele. Porque se você faz esse desenvolvimento de dentro para fora e de fora para dentro, você vai chegar com 50, 60, 70 anos com uma estrutura, né, que as pessoas vão dizer, o que você fez? Ah, meu filho, o que eu fiz foram 20, 30 anos cuidando do meu organismo, da minha pele, do meu intestino, e hoje a gente vê o contrário disso. É uma indústria que controla uma indústria alimentícia, que te joga para uma indústria farmacêutica, que te joga para uma indústria cosmética, que volta para cá e sempre remediando o processo. Sim. Então, não é fácil, mas... A partir do momento que o corpo humano foi fragmentado, aí apareceram a tal das especialidades, né? Perdeu-se essa questão interdisciplinar. Eu preciso ter uma visão interdisciplinar e uma visão holística do indivíduo, porque a saúde mental, física e emocional, espiritual, ela é importantíssima para isso. Mas a gente se deixa levar muito pela informação e pela emoção e marketing. Então a gente se perde e vai comprando as coisas por compensação, né? Então, se eu sou uma profissional esteticista, cuido da pele de alguém e não presto atenção na saúde dela, na alimentação dela, ou na parte integrativa, eu estou prestando atenção na tua reclamação, você disse que já faz muitos anos que trata a sua mancha e nada resolve. Vamos fazer uma avaliação mais completa. Eu tenho aqui uma biomédica, ela pode fazer uma análise dos teus esotéricos, ver se realmente você não está com deficiência. Se estiver com deficiência, a gente pode suplementar. Aí procurar um naturopata ou algum especialista da área que consiga fazer essa ligação entre os sistemas, porque eu, como esteticista, não posso atuar, mas eu tenho a obrigação de prestar atenção nos sinais e orientar a procura aos interdisciplinares, né? E esses profissionais estarem fazendo esse acompanhamento. Prova disso aqui, essa semana na Palier, nós temos uma naturopata. E ela faz suplementação endovenosa. Então, ela faz análise, ela é biomédica também, faz análise de todos os exames. Não, você está com deficiência disso, precisa repor isso, isso aqui está com elevado, tem que diminuir, e assim por diante. E um depoimento muito interessante de uma paciente de lipedema que nunca conseguia evoluir nos resultados e que começou a cuidar conosco aqui na Palier dessa forma integrativa. 54 dias, ela já está do 48 que ela usava, já está no 42. Só com de edemas, por esse olhar holístico e estar fazendo drenagem linfática, fazendo ILIB, fazendo suplementação correta, reposição endovenosa também, e aí conseguiu desinflamar o seu corpo. Porque ali, quando tem excesso de edema, também está com presença de inflamação geral, né? Uhum. Principalmente nós mulheres que temos muita dificuldade em lidar com o nosso intestino. A gente, Bel, assim, eu agora vou ser um pouco... As pessoas falam assim, homem não se cuida, né? Mas eu vou falar um pouquinho de como eu me cuido, né? E vou pedir uns auxílios teus aqui, para que você também me dê umas orientações. Certo. Primeira coisa que eu faço todo dia é cuidar do meu intestino com esse simbiótico, tá? Se é um probiótico, prebiótico, né? Eu também falo muito dele e as pessoas que sabem o que eu falo, que já consomem, já podem entendem o que eu falo. Mas eu também encho a paciência de vocês sobre isso, né? Aí, depois que eu cuido do meu intestino, da minha saúde, bebo muita água, né? Faço atividade física, faço meditação, faço aterramento. Então, estou dando só um spoilerzinho do que é um pouquinho a minha vida. E eu, todo dia, eu amo isso aqui, Bel. Eu não sei porquê, desde sempre eu fui apaixonado por esse sabonete aqui, tá? Minha primeira pergunta, né? Depois que a gente começou a mudar e entender mais, até sabonete em barra, eu sei que para ele ser em barra, ele tem um produto que faz mal. Então, pelo menos a gente está tentando estudar isso. Minha pergunta, eu já estou usando este sabonete para o meu rosto, para minha pele, e agora eu comecei também
pra tomar banho e usar esse sabonete para o corpo. Esse sabonete, para o teu caso, esse sabonete é o ideal, porque você tem a pele oleosa. Pele oleosa não é só rosto, é costas, é couro cabeludo. Por isso que você se deu bem com ele. Teríamos que prestar atenção à necessidade, porque ele tem substâncias que são mais direcionadas a controle da oleosidade da pele. Pode ser para todo tipo de pele? Sim, mas não para o contexto que você está usando, que é o de uso geral. Se eu tiver pele muito seca e usar ele direto, ele vai ressecar um pouco mais a minha pele ainda. Então é interessante ter esse olhar também. Tá, aí olha só, parece que eu acertei quando eu fiz as minhas escolhas, né? Então eu uso também aqui, ó, gente, isso aqui é maravilhoso, gente. E também, Bel, tá assim, esse daqui tá descrito como facial, mas eu não quero saber. Eu passo na minha mão, meu pé, eu passo no meu pé, no rosto. É um creme. Gente, olha só, vocês não entendem. E parece que é pouco. É o que a Bel falou. O rendimento que a gente tem disso aqui é assim, é fantástico. Eu tô um tempão com isso aqui, não acaba. Então, mas ó, ressecou, olha o que eu uso aqui. A base dele é base óleo vegetal, então ele é rico em ômegas, mas vem com a manteiga de cupuaçu e vem com o monói do Tahiti. O monói do Tahiti, ele passa por um processo, a gente até chama ele de processo como se fosse cerimonial. O monói do Tahiti é o óleo de coco que coloca-se flor de tierré dentro desse óleo de coco para macerar. A flor de tierré é conhecida no Brasil como gardênia. E aí, esse óleo de coco, ele fica aperfumado pela gardênia e ele também é enriquecido por esse processo, né? Ele fica mais enriquecido em ômegas. Então, ele oferece os ômegas presentes no próprio óleo do coco, com algumas outras substâncias e mais a flor da gardênia. Então, ele deixa essa textura da pele muito maior. E, além do que, tem todo um misticismo que monói do Tahiti são das ilhas do Tahiti, né? Então, deixa ele até mais agradável ainda. Mas é muito... É altamente hidratante, mesmo sendo pele oleosa, ele não deixa carga oleosa na pele. Então, para você que está usando o sabonete de erva doce, que geralmente dá uma ressecada na pele, ele já vai devolver o padrão da pele e fortalecer a barreira a barreira cutânea por causa da presença da manteiga do monói do Se você quer uma renovação celular, você terá o sabonete com pools de ácidos, tá? Como, por exemplo, málico, cítrico, glicólico, mandélico. Daí tem o Mandepil, que é o ácido mandélico. Tem o Clearpil, que é o ácido glicólico. Teriam essas possibilidades. Tem um outro sabonete também, que é o sabonete Be White, que ele é composto de málico, cítrico, lático. O lático é do mirtilo, não é do leite. E o glicólico junto. Então, geralmente para peles maduras, eu quero estimular mais renovação celular. Aí, então, eu posso optar por esses de ácidos, né? Ô, Bel, quando a gente entra, até uma dúvida minha, porque eu também entro e fico bisbilhotando lá, quando a gente entra lá naquele link que direciona a gente para todos os produtos, né? Essas dúvidas, nos produtos tem alguma coisa falando para que tipo de pele? Tem explicando sobre isso? Sim, no primeiro contexto dentro do site está escrito descrição. Nessa descrição já é um resuminho, onde a pessoa ali ela consegue encontrar o direcionamento de uso do produto, se é para pele seca, pele oleosa. Porém, você pode ir abrindo abas abaixo e cada aba ela vai trazer uma informação diferente. Então, vai ter a informação técnica, vai ter os dados analíticos para mostrar qual é o pH do produto, qual é a fragrância que ele vai apresentar, se ela é uma fragrância segura ou não. Então, tem todas as abas. E se for um produto que é testado dermatologicamente, também tem lá testes dermatológicos. Como foi testado, se é testado eficácia, como foi testado. Então, a ficha técnica de cada produto lá no site, ela é bem completa. O primeiro momento é só uma descrição, mas daí você pode ir descendo e você pode ir encontrando todas as informações necessárias daquele produto. Viu, gente? Então, ajudem a gente nesse projeto. Acessem esse portal, que hoje é pequenininho, mas vai se tornar gigante. Vão lá, tem lá a Bonavita, tem um videozinho com o diretor executivo da empresa, o Sérgio, falando um pouquinho da empresa. E tem um botão lá, comprar. Vocês entram no site e vão ver tudo isso que a Bel falou. Mas, Bel, volta para mim aqui.
Isso aqui, maravilhoso, né? Ó, eu já uso sabonete líquido, me hidrato com Monói Face e eu passei dos 50. Então, eu estou querendo que essas minhas pelinhazinhas, né, fiquem sempre esticadas. E aí, o que que eu faço? Eu uso este aqui de manhã, tá? E uso este aqui de noite. É o Day and Night, gente. São maravilhosos também. Eu, assim, eu sou suspeito de falar, minha esposa é suspeita de falar, mas eu estou mostrando para vocês aqui que eu não estou falando de alguma coisa que eu não consumo, gente. Eu só falo para vocês de coisas que eu consumo e fazem bem. Fala um pouquinho disso aqui para mim, Bel. Sim, sim. Eu vou ficar mais bonito? Vai ficar mais lindo. Ó, sua Opa! esposa que se cuide. É assim, nós temos dois momentos do nosso relógio biológico, que é chamado de relógio da... Ah, como é que fala? Nossa, hoje eu tô bem para... É o ciclo circadiano. Isso. Muito obrigada, João. Dentro do nosso relógio biológico, temos o ciclo circadiano, que tem fase dia, fase noite. Na Uhum. nossa fase dia, nós temos um impulsionamento do nosso metabolismo. Então, eu preciso, durante a fase dia, de proteção. Proteção contra quê? Contra tudo. Proteção contra a poluição, proteção contra radical livre, contra as radiações solares, contra a perda de água da pele, porque a pele também perde água. Então, eu preciso de proteção. O DEI, ele tem fator de proteção solar, de proteção UVA, UVB e luz visível. Ele tem vitamina C, que é o protetor contra ataques de radical livre. Ele tem ácido hialurônico e PCA-NA, que são protetores contra a perda de água. E ele traz o neuroxil, que é um protetor contra agentes poluentes dos grandes centros urbanos, tá? Então, por isso que ele é DEI, para que durante o dia a minha pele esteja protegida contra as várias necessidades do dia. Poluição, radical livre, radiação solar e perda de água. À noite, eu sempre, quando me deito, o meu sono será reparador, porque vai recuperar todos os sistemas do nosso corpo. Então, é onde acontece a eliminação de líquido através de uma drenagem normal, natural, reparação de vários tecidos e várias células enquanto eu durmo. Por isso, é muito importante que eu tenha um sono de qualidade. E Uhum. as minhas células a minha pele está se reparando. Nesse momento de reparação, é o momento de tentar consertar a glicação das fibras. Porque as nossas fibras de colágeno, elas se tornam glicadas, entre aspas, enferrujam, tá? Então, eu tenho o ativo glicante e deglicante, que é o famoso ativo da... Como é que fala o nome? Eu tô ceguinho aqui. Carnosine. Isso. Carnosine. O carnosine, ele vai fazer essa ação deglicante e antiglicante. Enquanto que Raffermine e Demay, em nanotecnologia, vão trabalhar o fortalecimento das fibras de arcabouço que fazem parte do efeito lifting da nossa pele, que são as fibras de proteína, colágeno, elastina e reticulina. Então, o carnosine limpa a fibra e o Demay e o Raffermine vão lá e fortalecem essa fibra existente. Além do que, o DMAI, ele também é estimulador de fibroblasto. Ele não é só fortalecedor de fibra. Ele estimula o fibroblasto a produzir mais fibra. E o Raffermine é rico em aminoácidos importantes para se transformar em fibroblasto, tá? Além disso, tem o antioxidante, que é a vitamina E. A vitamina E, nessa formulação aqui, ela não é antioxidante do ativo, ela é antioxidante da pele. A concentração que ela tá é da pele. E aí, então, à noite, você tem o processo de reparação de todos os teus tecidos, principalmente pele, através de um dermocosmético de efeito reparador. Olha que maravilha. E aí você tem a ação do ciclo circadiano junto, né? Enquanto o teu sofre esse processo do ciclo circadiano, a gente alimenta de forma correta a pele durante a noite e protege durante o dia. Eu tenho aqui, para finalizar, assim, isso é porque eu sou homem, tá, gente? Então é bem restrito. Vocês, principalmente as mulheres, têm produtos para flacidez, tem produtos para gordura localizada, tem produtos para esses que eu estou usando. Proteção solar, ó, esse aqui eu uso também, é um protetor solar ao longo do dia. A gente tem dois tipos de protetor solar. Antes de fazer qualquer coisa que a gente faz, existe uma palavra que é muito mais forte que qualquer coisa: propósito. Se todos nós, em tudo que a gente fizer, tivermos propósito, o resto acontece por natureza, tá? Então, vou deixar agora para você dar as tuas palavras finais. Pessoal, não deixa de ir lá, olhar,
fuxicar, ver o que tem de bom lá no site da Bonavita. Se tiver dúvidas, perguntem, mandem para a gente, que a Bel é uma bênção em responder. Bel, gratidão pela tua presença. Vamos poder fazer mais vezes, mais específicas, e dar um beijo final aí para o pessoal. Com certeza. Primeiramente, agradecer a você, João, pela oportunidade aí de abrir esse espaço para a gente fazer esse trabalho de formiguinha e conscientizar as pessoas do que é qualidade e não do que é propaganda, né? Segundo a atenção de todos vocês, a gente sabe que o tempo ele é precioso para todo mundo e no horário de descanso vocês estão aqui conosco, né? Nos dando essa oportunidade para contribuir com vocês. E com certeza, podem estar sempre pedindo informações, tanto para o João como para mim, que eu tenho o maior prazer em poder oferecer o que há de melhor, de qualidade, para enriquecer a saúde e o bem-estar de todos que desejam isso para o seu contexto no dia a dia. Tá bom? Gratidão aí mais uma vez e conte comigo aí para uma próxima. Uma saúde plena para todos nós, Bel.